Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é o nosso 5º dia de campanha de uma guerra espiritual. Essa semana eu declarei guerra aos espíritos opressores e hoje já estamos no 5º dia. Hoje eu chamo a vossa atenção, amados, para o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7 até o versículo 12. Está escrito assim. Antes de eu ler, quero dizer para os irmãos que eu estou gravando sem o fundo musical. Eu senti que deveria gravar, já é o 3º áudio que estou gravando sem o fundo musical, porque fica mais fácil para os irmãos ouvir. E após esta campanha, provavelmente, eu estarei dando um tempo, não estarei gravando, e estarei me desligando de alguns grupos também. Tem grupos que eu estou que tem mais de 200 pessoas, e eu tenho observado que 3, 4 pessoas só têm aberto as minhas orações nesse grupo, que são muito grandes. Então, muitas pessoas vão compartilhando e umas 3, 4 pessoas que estão abrindo. Então, não compensa permanecer em um grupo muito grande, onde ninguém ouve as orações. Muito bem, amados. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 7. Então houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz nos céus que dizia: agora é chegado a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nosso irmão, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muito bem, amados. A palavra de Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele traz-nos um assunto acerca de uma guerra travado no reino celestial. Ou seja, uma guerra cósmica. Esta guerra no céu, em Apocalipse, ela descreve uma guerra cósmica. A minha interrogação é: essa batalha travada em Apocalipse, ela descreve a queda original de Satanás, ou é uma guerra angelical no fim dos tempos? Já que essa é uma guerra cósmica, eu acredito que seja a última grande batalha entre a força do bem e a força do mal. É uma batalha entre anjos e demônio. E a expulsão final de Satanás do céu. A Bíblia diz que a nossa batalha é travada contra os espíritos, contra as potestades que agem na região celestial, que está em livro de Efésios,
capítulo 6. Então, eu acredito, amado, que essa grande batalha, descrita em Apocalipse 12, onde João vê que acontece uma grande guerra, que coloca o arcanjo Miguel e os anjos de Deus contra o dragão. O dragão aqui é o Satanás, ou seja, Satanás e seus anjos caídos, que são os seus demônios. E isso ocorrerá no fim dos tempos. Isso vai ocorrer durante a grande tribulação. Satanás, em seu grande orgulho e ilusão, de que pode ser como Deus, ele vai liderar uma rebelião final contra o Senhor. Esse será um acontecimento cósmico. Vai acontecer nas regiões celestes. Provavelmente nós nem iremos ver essa guerra, mas será uma guerra cósmica. Nós sentiremos o efeito dela aqui na Terra. O dragão, seu demônio, e os seus demônios, eles perderão essa batalha. E eles serão expulsos da região celestial. Eles serão expulsos dos céus para sempre. Sabemos que esta batalha ainda, ela é futura, por causa do contexto que está em Apocalipse 12 e o versículo 6. E Apocalipse 12, verso 6, diz que a mulher, quando se refere à mulher aqui, de Apocalipse, se refere a Israel. Essa mulher, ela foge do dragão, que é Satanás, para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias refere-se a 3 anos e 6 meses. Nós sabemos, amados, já que no final dos tempos, quando o anticristo se manifestar, ele vai fazer uma aliança com Israel e com o mundo, uma aliança de paz, onde haverá uma moeda única, onde também esse anticristo será adorado como Deus. Irá se assentar no trono de Deus, querendo se parecer Deus. Ele, durante 3 anos e 6 meses, ele será visto pelo mundo inteiro como sendo alguém especial, como sendo uma pessoa boa. Mas após 3 anos e 6 meses, ele vai romper a sua aliança de paz e vai declarar guerra contra os santos. Mas a igreja de Cristo já não estará mais aqui. A igreja de Cristo, no início da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar ao mundo, a igreja de Cristo já vai estar nos céus e haverá aqui na terra um período de grande tribulação. E o povo de Israel, ele será escondido por Deus no deserto. Esse período de 3 anos e 6 meses, eles serão sustentados por Deus. Agora o versículo 7 começa com as palavras: houve guerra. Enquanto Israel foge para o deserto, enquanto Israel está se escondendo no deserto, existe agora o início de guerra nos céus, na região celestial. Ou seja, a fuga da mulher, que é o Israel, em Apocalipse 12, verso 6, corresponde ao chamado de Jesus para que os judeus que vivem na Judéia fujam para os montes ao verem a abominação
e da desolação que está escrito em Mateus 24, verso 16. No ponto médio da tribulação, ou seja, quando a tribulação ainda não entrou naquela fase de começarem a matar os cristãos, quando o anticristo mostrará quem realmente é, Satanás será confinado à terra. Israel será divinamente protegido por 1260 dias, 3 anos e 6 meses, que é a segunda metade da grande tribulação. A interrogação aqui, então Satanás, ela não está confinado na terra? Não, amados. Satanás também não está preso no inferno, como muitas pessoas acreditam. Esse é um equívoco comum, que muitos cristãos acreditam que Satanás e seus demônios, eles foram trancados no inferno após a queda de Satanás. Existem muitas passagens bíblicas que deixam bem claro que Satanás não foi barrado de entrar nos céus após a sua primeira rebelião. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 8, ele aparece diante de Deus para acusar Jó de ser interesseiro, de ter segunda intenção em sua adoração a Deus. Também no livro de Zacarias, capítulo 3, Satanás aparece novamente diante de Deus para acusar Josué, o sumo sacerdote. Além disso, o profeta Micaia relata uma visão de espírito maligno na presença de Deus em o livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 19 a 22. Assim mesmo, depois da queda de Satanás, Satanás tem algum acesso ao céu. Ele tem algum acesso para ir diante de Deus para acusar o povo de Deus. Assim como ele fez com Jó, assim como ele fez com Josué. Então, ele se apresenta diante de Deus para acusar. Então, ele tem livre acesso ainda a regiões celestes. Mas nesta era, quando houver essa guerra nos céus, Satanás e seus anjos ainda têm o acesso. Ele tem um acesso limitado até o céu e se opõe aos anjos de Deus. Nesse período que nós vivemos, Satanás ainda tem um acesso à região celeste. Daniel, ele orou e jejuou a Deus por 21 dias. E Deus então envia o anjo Gabriel, que até a Bíblia refere o anjo Gabriel como um arcanjo, para trazer a mensagem para Daniel. E Satanás se opõe ao arcanjo Gabriel durante 21 dias, mantendo ele sem poder chegar até a terra e entregar a mensagem para Daniel. Entretanto, na batalha registrada em Apocalipse, Satanás e seus servos perderão todo o acesso ao céu. Eles perderão o direito de habitar a região celeste. E eles ficarão confinados a este planeta. Eles ficarão confinados à terra. O versículo 9 diz que a liberdade será reduzida. Satanás ficará cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, que está no versículo 12. Mas haverá regozijo nos céus quando o antigo acusador for proibido para sempre
de entrar nos céus para caluniar os eleitos. No entanto, os habitantes da terra sofrerão terrivelmente após este evento, por causa da raiva de Satanás e do julgamento restante de Deus sobre a terra. E a Igreja de Cristo? O que ocorrerá com a Igreja de Cristo? Quando o anticristo se manifestar na terra, Cristo já vai sequestrar a sua igreja. A Igreja de Cristo já estará 3 anos e 6 meses em festa nos céus, quando a terra estiver passando por seu primeiro 3 anos e 6 meses de sofrimento. E depois haverá essa batalha. A batalha entre Miguel e Satanás será uma batalha crucial, quando os santos anjos de Deus derrotarem os espíritos demoníacos, os exércitos de Satanás. Aí haverá uma grande voz dos céus que dirá: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que está em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Os santos de Deus também participarão dessa vitória. Ou seja, quem é o santo de Deus? É a Igreja de Cristo. A Igreja redimida. A Igreja fiel, aqueles que se mantiveram fiel, aqueles que foram arrebatados por Cristo, eles participarão da vitória de Cristo. Eles, pois, o venceram, diz, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que está no versículo 11. Então, amados, diletos irmãos, precisamos compreender que a batalha espiritual existe, que nós temos um arqui-inimigo, que é Satanás, que ele procura destruir a nossa felicidade. Eu agora convido vocês, amado, a fazermos o nosso 5º dia de oração. Os irmãos devem perceber que nessas orações que eu estou fazendo, é uma oração diferente de todas as orações que eu já fiz. Ela é uma oração de guerra. É uma oração de batalha, travando guerra espiritual. Até um determinado irmão me procurou e disse: Gregório, você não tem medo da retaliação do inimigo? Eu já tenho percebido, amados, que o inimigo está se levantando, furioso. Durante uma semana, a minha filha esteve doente. Estou repreendendo a enfermidade, espírito de enfermidade. Então, amados, vamos guerrear. Vamos travar a batalha. Grande e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença. Eu te peço, Senhor, a unção dos vencedores, para travar, Senhor, a batalha espiritual, contra qualquer espírito que está escondido, Pai. Muitas vezes, no histórico da minha vida, espírito que está muitas vezes escondido, Pai, trazendo sofrimento da minha alma, muitas vezes causando até mesmo destruição. Então, neste momento, Pai, eu faço a oração de quebra de maldição contra o espírito que muitas vezes se esconderam no histórico da minha vida. Eu oro, Pai, quebrando toda maldição, toda obra que for patrocinada por bruxaria, para destruir a nossa vida,
para destruir a minha vida, que foram colocados muitas vezes na estrada da minha vida, contra a minha família. Eu me levanto contra essas obras de bruxaria. Bruxaria que foram lançadas no histórico da linhagem da minha família. Eu me levanto, Senhor, contra a maldição lançada desde a minha infância, desde a minha tenra idade. No dia, muitas vezes, que eu fui gerado no ventre da minha mãe. Maldição que venho causando destruição na minha família. Eu oro, meu Deus, amarrando o espírito hereditário, espírito lançado em obras de bruxaria, obras de feitiçaria, obra de encantamento, trabalho feito contra a minha geração, contra a minha família, trabalho que foram lançados contra a minha cabeça para proporcionar azar e destruição sobre a minha histórico da minha família. Eu oro, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que essas maldições, aquelas pessoas que fizeram um círculo dentro de um terreiro de candomblé, dentro de um terreiro de umbanda, uma obra feita no círculo, com meu nome, com o nome da minha família, trabalho de macumbaria, de encantamento, trabalho que procura destruir a nossa felicidade. Aqueles que se levantaram como uma fundação contra a minha vida, que agora esse mal caia por terra. Qualquer encantamento, olho gordo, palavras de maldição, palavras feitas muitas vezes lançada contra a minha vida, oração contrário que foram lançados sobre a nossa vida, encantamento feito na cachoeira, em Mata Virgem, com sangue de animal, obras malignas que foram lançadas sobre o meu casamento, sobre o casamento deste teu servo. Maldição lançada para levar as pessoas a praticar o homossexualismo, o lesbianismo. Que essas obras demoníacas, que muitas vezes vêm trazendo destruição, pensamentos errôneos em nossa vida, que eles caiam por terra agora. Obras feitas em rituais onde as pessoas fazem muitas vezes com sangue de animal, até mesmo com ossos humanos, e alguns até mesmo em sacrifício humano. Todos esses rituais que trouxeram maldição sobre o nosso destino, que eles sejam cancelados agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu quebro o poder dos espírito maligno sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha prosperidade. Eu quebro esse poder maligno agora, usando minha fé, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve. Obras de encantamento lançado
muitas vezes através de maldição. Maldição feita muitas vezes no círculo, dentro de um terreiro de macumba, dentro de um terreiro onde opera a entidade, que qualquer maldição oculta, que tem provocado destruição, que tem trazido pobreza em nossa vida, que essas maldições caiam por terra. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos espirituais estão descendo agora sobre nossa vida. Que o homem forte que tem se levantado no caminho da nossa vida caia por terra agora. Que os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida caia por terra. Porque agora eu tomo posse da autoridade. A autoridade no nome do Senhor Jesus. Eu aceito essa autoridade que o Senhor Jesus legitimamente me deu. Essa autoridade que está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Então, eu assumo essa autoridade, porque eu creio no poder do Senhor Jesus. Eu creio que a graça divina, a unção divina, a unção que despedaça todo jugo, está sobre a minha vida, e eu me agiganto agora, por meio da fé em Cristo Jesus, a vencer as batalhas espirituais. Eu agradeço a Ti, Pai. Encerro esta oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amados diletos irmãos, você que fez esta oração comigo, respire fundo, enche o seu pulmão de ar e saia vencendo todas as batalhas por meio de Cristo Jesus. Que a graça, que o amor de Deus envolva a sua vida através do Espírito Santo. Amém e amém.